de Neemias, capítulo de número 4. Eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês a respeito da adversidade, da oposição àqueles que fazem a obra de Deus, daqueles que se propõem a realizar a vontade de Deus, a cumprir chamado, a cumprir vocação. Então, no livro de Neemias, nós temos aqui uns pontos importantes para a nossa observação e para o nosso aprendizado. Antes disso, eu quero dizer a você que está assistindo a este vídeo que esta mensagem ela é pregada no programa Jesus é a Salvação, todas as manhãs das 7h30, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós estamos com o programa Jesus é a Salvação. E você pode baixar o aplicativo da Web Rádio AD Potim. O link está na descrição do vídeo. E você baixe e acompanhe conosco essa programação, tá ok? Então vamos, Neemias, capítulo de número 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão no só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Leio até aqui, primeiro para a gente entender o contexto dessa passagem bíblica. Nós estamos naquele período em que o povo está retornando do cativeiro. Já terminado aquele 70 anos e agora estão na reedificação da cidade de Jerusalém. Neemias tem a responsabilidade da reedificação dos muros, dos muros. E um homem que foi copeiro, ou era, Era copeiro do rei, e no momento que estava triste, pensando a respeito da situação da cidade de seus pais, e o rei nota isto, e ele, numa oração rápida, fala com o rei qual era o desejo do seu coração, e o rei lhe concede aí, lhe dá permissão para que ele subisse então para Jerusalém e lá viesse a trabalhar, a fazer a obra de Deus. Ora, nós sabemos que toda essa permissão do rei para o seu copeiro, para um homem de confiança como era Neemias diante do rei, era algo de Deus. Era uma convocação de Deus. Deus estava agora chamando Neemias para a realização daquela grande obra. Já faço uma primeira aplicação para nós que vamos ouvir essa mensagem. Cada um tem um chamado, cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua missão, cada um tem aí um propósito de Deus para realizar. Então preste atenção no seu chamado, na sua vocação, naquilo que Deus tem para fazer através de você. Fique atento que, assim como há uma manifestação de Deus sobre a nossa vida, isto também, por outro lado, desperta os inimigos da obra de Deus, que até então estavam contentes porque os muros estavam fendidos e eles podiam entrar e sair a hora que quisessem. Tinham essa liberdade e legalidade para estar entre o povo judeu. Todavia, agora, Neemias está trabalhando na restauração desses muros e as brechas existentes serão tapadas, ou seja, os inimigos terão que ficar do lado de fora.
Mas conforme nós lemos no capítulo de número 4, quando Sambalate ouviu e viu que o muro estava realmente sendo edificado, ele ardeu em ira e se indignou muito e começou a escarnecer dos judeus. E fala aí na presença do exército de Samaria, chamam o grupo de irmãos de fracos judeus. Seria permitido aquilo que eles estavam intentando? Eles conseguiriam chegar ao ponto de sacrificar? Eles que começaram aquela obra, a obra realmente seria acabada, ela seria terminada? Aquilo que estava em montões de pedra e pó, ele seria reedificado, seria reconstruído? Ou seja, eles estão dizendo: nós não vamos permitir isto. Nós vamos nos opor a tudo isso. E também Tobias chegou ainda a dizer: ainda que eles consigam edificar, mas uma raposa vai derrubar isso aí facilmente. Então vejam que as palavras eram negativas, as palavras de uma forma a desanimar, a tirar aquela vontade, aquela predisposição existente no coração de Neemias para fazer a obra. E é exatamente isto que ocorre quando se propõe a trabalhar, a fazer para Deus. Nós temos as resistências. Por quê? Porque, irmãos, os inimigos terão que deixar o espaço que ocuparam. Então perceba, não é simplesmente o diabo ou o inimigo da obra que se levanta contra. Eu vou repetir isso para vocês, já falei outras vezes. É o povo de Deus que avança sobre os inimigos. Guarde isso. Então, quando Jesus disse no Novo Testamento, ele vai dizer que ele estava edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A ideia aqui não é só do inimigo investir contra, não, mas sim de nós irmos contra os inimigos de Deus. E onde eles estiverem estabelecidos, eles terão que ser desarraigados. Tudo aquilo que foi deixado pelos inimigos da obra tem que ser arrancado. Eles têm que ser colocados no devido lugar. E qual que é o lugar deles? Fora dos muros de Jerusalém. Não podiam permanecer dentro da onde estava sendo realizada a obra de Deus. E aqui nós vemos que existe uma delimitação onde existe a manifestação da graça e do poder de Deus. Então, em primeiro plano, nós estamos num texto em que as coisas aconteceram no plano físico. E a realidade de uma cidade, de uns muros de pedra ali, e de homens e mulheres colocando a mão na massa, trabalhando realmente ali, fisicamente. No entanto, nós sabemos que hoje nós não temos mais essa cidade física para adorar. Não, hoje o Senhor, como diz lá em João capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, hoje não se adora no monte aqui ou ali. Hoje se adora a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor está procurando esses adoradores. Então o ambiente agora é um ambiente espiritual. Porém, existe agora o mesmo ataque. E eu posso aqui colocar para vocês que, primeiro, onde se estabelece o lugar agora de adoração a Deus. Então o primeiro lugar é a própria vida, o próprio corpo. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então, cada um, o indivíduo, cada um de nós, adoradores. E este é o lugar onde nós adoramos a Deus. Esse é o templo onde o Espírito Santo habita. Segundo ambiente que eu quero colocar para vocês, é a nossa família, é o nosso lar. É um ambiente de louvor, é um ambiente de adoração,
É um ambiente onde Deus se manifesta, a graça de Deus está presente e deve estar em todos os momentos. A nossa família não deve ser uma família dividida, não deve ser um lugar de divisão, de separação, de intrigas, de brigas. Não. A família é um lugar onde Deus, ele é adorado, ele é honrado, principalmente no momento da refeição. Pois é um momento santo, consagrado, onde a presença de Deus, e sem contar nos momentos de conversa, de diálogo na família, em que se fala a respeito das obras de Deus, se fala dos feitos de Deus, se compartilha os testemunhos de Deus, a palavra de Deus, as visões de Deus, os sonhos que Deus dá para cada um de nós. Então a família é o segundo lugar da adoração. Terceiro, a igreja, o lugar onde nós nos reunimos. Aí as famílias vêm para adorar o Senhor. É outro lugar onde nós estamos reunidos. A família é o lugar onde você mais passa tempo, ali junto. E depois a igreja, que tem 2 ou 3 reuniões por semana, e você vai estar com as outras famílias, a tua família, com as demais famílias, servindo ao Senhor. Agora você imagine se você, quanto indivíduo, é um verdadeiro adorador. E a tua família é também um lugar de verdadeira adoração ao Senhor. E quando isso se reúne com os outros que também estão na mesma condição que você, e se reúne na casa do Senhor, imagine a manifestação da graça e do poder de Deus. Nós não podemos constituir somente a igreja como lugar de adoração. Não, primeiro o templo somos nós, segundo a família. E quando vamos para a escola, quando vamos para o trabalho, evidentemente o lugar continua sendo consagrado a Deus. Então nós temos aqui em Neemias um primeiro lugar físico, mas visualizando, enxergando os dias atuais agora como o lugar de adoração. E veja a investida do inimigo em não querer que os muros fossem edificados, que a obra fosse reedificada. Por quê? Porque isto vai tirá-los do lugar onde eles estão. Há quantos anos ali? Há quantos anos arraigado? Há quantos anos eles comandando? Há quantos anos eles determinando o que deveria ser feito? Ou seja, todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, porque esses homens não têm compromisso com Deus. E agora Neemias está reedificando os muros. E chegou o momento de que tudo aquilo que não pertencia a Deus, não tem origem em Deus, precisa ser arrancado, precisa ser tirado. Então, se nós queremos realmente ser agraciados, ser abençoados por Deus, nós temos que tomar essas decisões. As velhas coisas precisam ser lançadas fora, tem que ser arrancadas. Tem que haver reforma, mas reforma é fácil? Não, reforma não é fácil, é difícil. Mudar, como dizem alguns, virou até jargão, mudança, transformação provoca dor. É ruim, é verdade, mas precisa acontecer para que a graça, a glória de Deus venha se manifestar plenamente e a vontade de Deus seja cumprida. E Neemias está nesta missão. E eles agora estão com palavras desanimadoras. Mas se existem palavras desanimadoras da parte do adversário, existem palavras renovadoras da parte de Deus. E o Senhor, pela sua palavra, está tratando o nosso coração. E o Senhor está moldando a nossa vida e nos preparando para a obra que precisa ser realizada. A obra de Deus não começa primeiramente em nós e depois não se estende à nossa família, ao nosso lar. E assim vai acontecendo, vai ampliando, vai se estendendo o agir de Deus e o mover de Deus através das nossas vidas. Esses homens se opuseram grandemente a Neemias, porém foram vencidos. Foram vencidos. No verso de número 11, os inimigos dizem assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar essa obra.
Esta obra que está sendo realizada, do ponto de vista dos inimigos, ela precisa cessar, ela precisa parar. Então, se você tomou um propósito nesse ano de orar mais, de jejuar mais, de se santificar mais, de ler mais a Bíblia, de buscar mais a presença de Deus, de fazer mais a obra do Senhor, saiba de uma coisa, você vai mexer com coisas antigas da tua vida, e elas vão sair, elas vão ter que sair, e aí há um incômodo do inimigo em querer permanecer no meio para sabotar isso que Deus está realizando. Mas creia, Deus, Ele é a nossa força. Ele é o poder que se manifesta em nossas vidas. E Deus vai nos conceder bênção e vai nos conceder vitória. Uma vez que Neemias supera essa situação, no capítulo de número 6, nós temos os inimigos mudando de estratégia. Não desistiram, mudaram de estratégia. E qual que é a estratégia agora? Convidar, verso 1 do capítulo 6, sucedeu mais que ouvindo Sanbalate, Tobias, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Vejam, não tinha mais brecha. Eu estava com um grupo de irmãos no estudo de Neemias e eu fiz a seguinte aplicação. Se eu já coloquei que os ambientes, né, a individualidade, o corpo físico, o lar, depois a igreja, são lugares onde a adoração acontece, então não pode haver brecha. Eu não posso ter brecha na minha vida. A minha família não pode ter nenhuma brecha em que o inimigo possa ali ter legalidade para entrar e se estabelecer. E quais são as brechas? Me falta tempo para falar a respeito. Mas a inveja, o ciúme, a soberba, o orgulho são umas delas. Que abre, que dá uma legalidade para o inimigo entrar e se estabelecer. Convidando agora, vejam, Sanbalate e Gessem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Deus te chamou, me chamou, nos chamou para uma grande obra. E querem nos distrair, querem nos oferecer coisas maiores, diante dos olhos humanos, coisas mais excelentes, reuniões, convocações. Cuidado com as distrações. Cuidado para o inimigo não te distrair, não roubar de você um tempo precioso da obra de Deus. Sempre vamos nos lembrar que tudo em nossa vida, em primeiro lugar, deve ser consagrado a Deus, ao Senhor. E Neemias tomou essa decisão de fazer a obra para a qual foi convocado. Não importa se essa obra que eu estou fazendo tem pouca significância diante dos olhos dos homens, e aquilo que estão fazendo em outro lugar seja algo suntuoso, extraordinário, que encha os olhos. Deus não me chamou para aquilo, Deus me chamou para isto. O Senhor me chamou e eu preciso cumprir com a vontade, com o propósito de Deus. Qual que é a posição de cada um na obra? Qual que é, irmãos? Como que foi a obra que João Batista realizou? Como que foi a obra que Jesus realizou? Pedro, João, Paulo e esses homens? Ora, quanto tempo durou o ministério de Estevão? Então o importante é sempre fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a questão fica: a quem vamos dar ouvido? Vamos dar ouvido para os inimigos da obra de Deus, que querem nos distrair, que querem nos afastar do compromisso e da missão? Ou vamos ouvir a voz de Deus, que nos convocou, que nos elegeu e que tem nos capacitado? A quem vamos obedecer? E como diz a Bíblia Sagrada, aquele a quem você se der a obedecer, a este você o constitui como Senhor da tua vida.
Então, quem realmente é o Senhor? Se dissermos que é Deus, então temos que obedecê-lo. Agora, se estamos obedecendo a outro, então é este aí o nosso Senhor, e não Deus, e não o Senhor Jesus Cristo. Prestemos atenção nisso e fechemos os nossos ouvidos para as vozes de fora e vamos dar atenção à palavra de Deus. Amém.